Olá, boa tarde. A gente está fazendo a entrevista sobre as mulheres empreendedoras, que é um projeto de introdução à DM. E eu queria te fazer umas perguntas primeiro pessoais e depois a gente vai para a entrevista, tá bom? Qual o seu nome? Jéssica Marques Paraguaçu. Telefone? DDD 11 93103 8979. Tipo de negócio? Empreendedorismo social. Sua idade? 33. É, Apesar de parecer 20. Estado civil? Sou casada. Tem filhos? Não. Local de nascimento? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sua formação, escolaridade? Sou graduada em Relações Internacionais, tenho 2 pós-graduações, uma em Gestão de Negócios e uma em Neurociência. E agora sou mestranda em Economia Política Mundial, com foco em reprodução social, feminismo e gênero. Me fale um pouco sobre a sua história de vida. Então, eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, né, que chama Volta Redonda, mas a maior parte da minha vida eu morei em Resende, que é uma cidade do lado, e é um lugar de um pensamento muito conservador, assim, né, tem só o exército ali, exercendo super influência na população. Então, desde muito pequena, eu sempre fui meio revoltada com esse conservadorismo, e muito, sem saber que eu era feminista, eu já era feminista desde criança, né. E aí, coincidentemente, eu fui para São Paulo fazer um evento que era na faculdade da USP, né? E a gente era uma negociação, era um curso de negociação multilateral focado para internacionalistas. E aí o melhor negociador, ele ganhava o seu dinheiro de inscrição de volta, né? E aí, coincidentemente, eu ganhei esse prêmio e conheci um cara no hostel que falou para mim que estava indo para um evento de startups, eu nem sabia o que era startups na época. E eu falei, tô fazendo nada, tô com esse dinheiro aqui que eu ganhei, né? Vou lá conhecer o que é esse rolê de startups. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe esse modelo de evento chamado Startup Weekend, que é tipo um final de semana que você cria um negócio, valida uma hipótese e vê se aquele negócio vai dar certo. E aí minha empresa que eu criei lá com as pessoas aleatórias lá do evento ficou em segundo lugar. Eu falei, interessante esse negócio de empreender, né? Porque assim, a minha família é de empreendedores, né? Então meu pai tem sua própria empresa, meu irmão tem sua própria empresa. Então pro meu pai, pra mim era melhor ter uma, sei lá, carrocinha de cachorro quente do que trabalhar para os outros. Então eu fui criada nesse mindset de empreendedorismo, né? Então pra minha família, sucesso tinha a ver com você ter sua própria empresa. Eu acho que muito disso que me motivou a entrar nesse mercado. E aí eu voltei para minha casa, na época eu estava fazendo minha pós-graduação em gestão de negócios, e me deu essa vontade, né, de falar, cara, será que eu consigo criar um negócio pensando nessa perspectiva digital, né, isso. E aí eu pesquisei no Google, falei, quando que vai ter o próximo Startup Weekend? E aí eu descobri que era em BH, aí eu fui para BH, participei de outro Startup Weekend, e aí minha startup ficou em primeiro lugar, a startup chamava Tá Pronto. E aí essa startup ganhou acesso a 1 ano de aceleração dentro de uma aceleradora chamada Tecmol, lá em BH. E assim construí essa empresa chamada Mulheres do Comando, que começou com uma comunidade para mulheres trocarem, principalmente mulheres que aspiravam a ser líderes em grandes empresas, né, empreendedoras. E a gente começou ali mais ou menos em 2019, 2020 e durou até ano passado. Então foram 5 anos, quase 6 anos aí de muita coisa que aconteceu. Mas aí, enfim, esse é um pouco do resumo da ópera. Ok. Para você, o que significa ser empreendedora? Acho que para mim, ser empreendedora significa ter um propósito e ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Pelo menos é o que me movia, né, ao empreendedorismo. É ver coisas que eu gostaria que mudassem e tentar mudar elas através de estratégias e negócios. Você se considera empreendedora e por quê? Eu me considero uma pessoa empreendedora, justamente porque eu tenho esse... ia falar mindset, mas estou contra essa palavra agora, então... Mas eu tenho essa perspectiva de... muitas vezes a gente enxerga desafios ou problemas em determinadas áreas e ao invés de você pensar, as coisas são assim mesmo, né? E você tentar propor soluções ou iniciativas para mudar esse cenário. Então, nesse aspecto, eu me considero empreendedora. Que tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio?
Eu acho que na verdade são skills de adaptabilidade, curiosidade e resiliência. Acho que são, eu diria, 3 características essenciais para quem é ou quer se tornar empreendedor, né? Adaptabilidade, porque você pode ter uma ideia super incrível de negócio e chegar na prática a sua ideia não valer nada. E aí você tem que estar sempre se adaptando às perspectivas novas, etc. E por mais que você tenha um background, você tenha muito conhecimento em uma área, quando você empreende, você tem que conhecer de tudo um pouco. Então, se você não estiver aberto ao aprendizado, a estar sempre aprender a aprender, você tende a falhar, porque, enfim, ser empreendedor exige que você tenha um conhecimento financeiro, de negócios, de estratégia e de uma série de coisas que eu, por exemplo, não tinha quando comecei minha empresa. E aí, Como começou a botar a ideia em prática? Quem foram os seus apoiadores? Então, eu comecei a ideia com esse evento que eu comentei, que chamou Mulheres no Comando. Eu não tinha pretensão de se tornar uma empresa, mas assim, eu fiz isso. O evento aconteceu num dos principais hubs de tecnologia de São Paulo, não sei se você conhece, chama Cubo Itaú. E aí, quando abri as inscrições para o meu evento, ele lotou em horas. E aí eu entendi que uma coisa que é muito importante entender quando você é empreendedor, que existia uma dor muito clara no mercado. Então as mulheres estavam enfrentando um desafio que não era falado, que elas não tinham vazão, que elas não tinham onde conversar sobre isso, que elas não tinham onde lidar com isso. E quando eu vi essa demanda e essa dor e essa intensidade em procurar ambientes que essas mulheres pudessem falar sobre isso, eu entendi que eu tinha uma oportunidade. E a partir disso surgiu essa comunidade, que depois se tornou um produto digital, que as mulheres pagavam para uma assinatura fazer parte dessa comunidade. Quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Eu acho que de oportunidade a gente teve esse cenário da pandemia, que as pessoas não tinham nada muito o que fazer, além de participar dessas comunidades online, então foi um grande impulsionador. Você já tinha algum contato com a administração de empresas? Sim, porque eu fiz pós-graduação na IBMEC em gestão e estratégia de negócios. Se puder escolher, o que estará fazendo aqui daqui 5 anos? Assim, como eu comentei, eu trabalho como consultora hoje para grandes empresas de gênero, então, para continuar ajudando essas empresas como montar iniciativas. Entrei para esse mestrado, e, na verdade, hoje eu estou tentando entender como eu pego todo esse conhecimento, porque foi muito conhecimento, Essa experiência toda foi dolorosa, mas ela me gerou muitos aprendizados, Então, como que eu pego isso para traduzir em mudanças reais? Eu acho que o que se mantém para mim é esse desejo de impacto na vida das mulheres. Atualmente você gosta do que faz e por quê? Eu gosto, acho que eu consegui construir uma vida mais equilibrada, não trabalho mais 16 horas por dia. Pesquisar, estudar é algo que me anima, que eu gosto muito, que eu sou muito curiosa, questionadora, Mas eu tenho essa vontade de ter esses trabalhos de consultoria que me ajudam, Por exemplo, a estar aqui, fazer projetos, etc. Mas gosto do que eu faço, mas eu acho que sempre dá pra gente melhorar, O seu negócio reflete quem você é, os seus valores pessoais? Eu acho que eu sou muito mais do que o meu negócio. Foi uma lição que eu aprendi. Que em algum momento eu já achei que eu era o meu negócio. Eu acho que foi um dos maiores erros que eu cometi. Estava estruturado o seu negócio? As pessoas envolvidas, funcionários, sócios, local de trabalho, empresas parceiras, fornecedores? Então, a gente era uma startup, como eu comentei, a gente chegou a ter 20 funcionários. Eu fiz uma captação de investimento com executivas do mercado no geral, Então foi uma captação bem feminista, porque também existem poucas investidoras no mercado. Eu tinha uma sócia, que era chilena, e aí, inclusive, a gente estava falando sobre expandir as operações para o Chile e tudo. E a gente, basicamente, tinha 2 frentes, A gente tinha a frente da comunidade, que a gente chegou a ter mais de 5.000 mulheres assinantes, e a gente chegou até a frente também que trabalhava diretamente com as empresas, e com o nosso conteúdo, etc., a gente chegou a impactar mais de 2 milhões de mulheres. Então, eu acho que a gente conseguiu gerar um impacto significativo no mercado. Como você se mantinha informada sobre o mercado em que você atuava? Basicamente em eventos, conversando com as pessoas, Eu acho que é isso. A gente conhece, fazendo muito, essa palavra,
esse mercado é cheio de palavras em inglês, né? Fazendo muito benchmark, conhecendo outras operações, entendendo o que os outros empreendedores estavam fazendo. Isso. Você compartilhava as informações que você obtinha e com quem? Eu acho que depende, né? Acho que é difícil essa pergunta, porque você compartilha estrategicamente, você compartilha com parceiros, com pessoas que estão aliadas ao seu negócio, né? Mas você não vai compartilhando com todo mundo. Eu já dei várias entrevistas, né, como essa aqui, de tipo, contar sobre a minha história, etc. Mas sobre o business em si, você compartilha mais com stakeholders estratégicos. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisões em seu negócio? Depende do nível, né? Porque tem nível de tomada de decisão que... isso é como que eu vou pagar os colaboradores? Existem camadas, né? Então, tipo, o que vocês acham da missão, da visão, do propósito da empresa? Eu acho que esse tipo de coisa é legal, envolver os colaboradores, trazer eles para a mesa, etc. Mas tem aspectos muito sensíveis do negócio que você só compartilha com seus investidores ou com seus sócios, ou pessoas que estão ali como consultores, apoiadores do negócio. Como eram selecionados seus colaboradores? Depende, né, da área. Eu acho que cada área tem uma demanda diferente, mas no meu caso, eu acho que o alinhamento à pauta era essencial, né? Não variava, né? Eu acho que o alinhamento de valores, de propósito, era básico, assim. Quais os benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados? A gente não tinha muitos benefícios, né? Porque a gente é uma empresa muito pequena, tentando sobreviver. Mas eu acho que quase todas as pessoas que trabalhavam lá eram muito conectadas a esse propósito, assim, eu acho. Então, esse senso de estar fazendo alguma diferença e tal, né? O que você pensava para o futuro do seu negócio? Então, a gente queria se tornar, na real, uma ferramenta de tecnologia que se tornasse basicamente um hub de informações e dados sobre as empresas para ajudarem elas a medirem suas métricas sobre diversidade. Então, igualdade salarial, representatividade de mulheres, olhar sobre as políticas que estavam sendo implementadas, o quanto essas políticas estavam sendo efetivas, né? E isso ajudaria as empresas a serem mais realistas no seu discurso, né, e conectar o discurso com a prática. Que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando seu próprio negócio? Eu acho que um aprendizado super importante que eu tive é não confundir o CPF com o CNPJ. Porque é muito fácil deixar isso acontecer, porque você coloca tanto de você na empresa, no que você está construindo, etc., que muitas vezes você doa mais do que você tem, como foi o meu caso, né? E aí, isso atrapalha, inclusive, a sustentabilidade do negócio. Então, ao longo da trajetória de 5 anos aí do Mulheres em Comando, eu dei 120% de mim. Então, eu diria para elas se priorizarem, porque o CPF é mais importante que o CNPJ. Muito obrigado pela sua participação.